as palavras. né? Ansiedade. Oiê, eu sou a Andressa Paiva, fundadora da Beauty Masters e também idealizadora do Makeup Master. E para quem não conhece, a Beauty Masters é a maior escola de maquiagem aqui da região. Atua há mais de 4 anos e já formei mais de 200 alunos. E hoje eu vou te ensinar como maquiar olhos pequenos. Roda a vinheta! Vou iniciar a maquiagem da Kawane usando um adstringente, um tônico adstringente da Nivea. Eu aplico em todo o rosto, ela tem a pele oleosa, então vai ajudar a controlar a oleosidade excessiva. Em seguida, eu venho usando esse hidratante em gel, apropriado para o tipo de pele dela, que é mais oleosa. Ele vai hidratar na medida sem pesar e sem comprometer a maquiagem, a durabilidade dela. E também já vou hidratar os lábios. Aplico com a ajuda da espátula. Peço para ela passar um lábio no outro. E aí, depois que absorveu o hidratante, eu venho usando essa blindagem da Catherine Hill. Gosto bastante dela, eu acho que ela funciona super bem para criar essa barreira, né, hidrofóbica, que ajuda na umidade, caso ela chore, na transpiração do dia. E eu venho aplicando em todo o rosto. Também é muito importante aguardar a secagem desse produto. Eu vou começar aplicando a base. Vou usar essa da Lancôme. Com a ajuda do meu pincel Kabuki de topo arredondado, eu venho aplicando do centro do rosto, expandindo para as extremidades. Essa base já tem uma cobertura excelente, como vocês podem ver. Eu venho trazendo para o pescoço, eu venho aplicando por cima das manchinhas. O rosto já está todo uniformizado e agora eu vou vindo com esse corretivo. Gosto bastante dele porque ele tem uma cobertura bacana e também ele não deixa a pele extremamente opaca. Então, um ponto positivo para mim é esse, que você consegue ter uma pele mais natural e com uma cobertura bem legal. Eu venho aplicando tanto na parte das olheiras para trazer uma luminosidade e também em algumas espinhazinhas que ainda ficaram em evidência mesmo com a aplicação da base. Faço mais uma camada e vou construindo sempre aos poucos, camadas finas, dando batidinhas, vendo como esse produto vai se comportando. Ó, vi que ainda assim as espinhas, manchinhas de espinhas ficaram em evidência. Então já fiz uma neutralização usando um corretor mais alaranjado. Vou agora iniciar a parte de contorno. Optei por usar contorno em pó na pele da Kawane. Estou usando essa paleta da Too Faced. Então venho aplicando ali perto da raiz do cabelinho dela, na altura do topo da orelha, trazendo só o que restou para frente do rosto. Com a mão bem leve eu vou aplicando e dando as batidinhas. Como a gente pode ver, a pele está molhada, não posso ficar esfregando esse produto. E em seguida, agora eu vou usar um dos meus iluminadores favoritos, que é o Soft & Gentle. É um classicão da MAC. Ele fica lindo na pele, ele tem partículas bem suaves de brilho. E aí depois eu volto com o meu pincel dando acabamento. Agora, para selar a pele, eu vou usar esse pozinho solto da Laura Mercier. Tiro todo o excesso de corretivo que fica nas linhas e venho aplicando com um pincel. Eu gosto de aplicar com pincel porque eu acho que eu consigo controlar um pouco mais a quantidade de produto. Eu gosto dessa pele bem seladinha embaixo dos olhos para não voltar a acumular, mas também não gosto do excesso do produto para não pesar. Bigode chinês, entre o nariz e a pele. E aí eu venho dando sempre batidinhas em todo o rosto antes de passar qualquer pó, só para certificar que não vai ficar com nenhum excesso. Selo a testa, parte de mandíbula, centro do rosto. E agora eu vou usar 2 pozinhos compactos que eu amo, que é o Studio Fix Powder e também o Mineralize. Faço a misturinha dos dois porque um vai me garantir resistência e durabilidade
e o outro vai me entregar um acabamento mais acetinado e deixa a pele mais natural. Aplico com um pincel bem fofinho em todo o rosto e agora eu vou iniciar os olhos. Estou usando essa camuflagem da Maquier. Aplico em toda a pálpebra, desde a raiz dos cílios até o início da sobrancelha, do canto interno ao externo. Estou usando esse pincelzinho Kabuki da Real Techniques, que me facilita a aplicação. Volto com o meu iluminador. Eu vou aplicar ele abaixo das sobrancelhas, que vai ajudar também a criar transição do meu esfumado. Estou usando pincel chato para aplicar. E agora eu vou iniciar os olhos, as sombras. Vou usar essa paletinha da Too Faced, que ela tem uns tonzinhos rosados que vão ficar lindos com os olhos da Kawane. A Kawane tem os olhos esverdeados, então os tons rosados ele vai evidenciar, destacar ainda mais os olhos verdes, e os olhos verdes vão destacar ainda mais as sombras, porque a gente consegue fazer uma harmonia complementar. Começo esfumando bem levinho, a sombra mais clara, rosada, e depois eu vou aplicar o tom mais avermelhadinho, mais rente à raiz dos cílios e por dentro da sombra mais clara. Eu optei fazer tons claros na Kawane, eu não queria pesar esse olhar, então a gente vai fazer um olho bem iluminado. Eu voltei com um pincel grandão só pra gente garantir que nada fique marcado. É como se fosse uma borrachinha, garantindo que toda essa sombra não fique marcada na pele. E aí vim com um tonzinho mais champanhe, rosadinho, aplicando com o dedo. Adoro aplicar sombras cintilantes com o dedo, porque eu acho que acaba entregando mais, ficando ainda mais brilhoso do que se eu fosse usar somente o pincel. Aí eu uso o pincel só para ajustar, deixar aquele cantinho mais definido. Volto com o meu iluminador, esse iluminador é tudo, eu aplico em todo o rosto praticamente, tô fazendo aquele cantinho, pontinho luz, usando ele. E agora, usando o pó da Mineralize, eu venho fazendo esse recorte da sombra, deixando o olharzinho dela um pouco mais inclinado, mais agatinhado. Vou aplicar um lápis bege, que isso vai me ajudar a ampliar o olhar da Kawane, vai deixar o olhar maior. Quando a gente bate o olho, a gente percebe que a linha d'água dela parece que é ainda o globo ocular, então isso parece que o olho dela está maior. Vou aplicar um lápis vinho da Candice Berenice, seguindo essa linha mais rosada, mais avermelhadinha. Eu venho aplicando na raiz dos cílios, tanto da parte superior quanto na parte inferior dos olhos. Peço para ela olhar para o cantinho, para eu conseguir alcançar o canto interno. Volto com o meu pincelzinho minúsculo, que tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, que ele fica perfeito para esfumar essas áreas menores. E vem aplicando tanto em cima quanto embaixo. Olha como já destaca o olhar da Kawane. Vou fazer o outro lado, a mesma coisa. Venho fazendo movimentos curtinhos para garantir que toda essa raiz dos cílios receba esse produto, receba o lápis e fica tudo bem definido e não fique manchado. Aí venho esfumando. Voltei ali mais um pouquinho. E venho aplicando rente à raiz dos cílios. É por fora dos olhos, não é na linha d'água. E aí, com uma sombrinha, a mesma que eu usei para criar a intensidade mais próxima à raiz dos cílios, eu venho aplicando para selar esse lápis. Aplico dos dois lados. Embaixo também. E aí eu vi que eu precisava de um pouco mais de intensidade, então eu vim com esse tomzinho de vinho ainda mais intenso lá no cantinho e arrastando levemente para o meio.
Dê uma puxadinha para deixar o olhar mais alongadinho. E aí eu venho com o BT Velvet, mas antes eu resolvi aplicar primeiro a máscara de cílios. Aplico essa máscara da MAC, ele deixa o olhar já bem definidinho. Pra mim não tem uma regra não, posso aplicar primeiro os cílios e depois a máscara, mas nesse momento eu acabei aplicando primeiro a máscara. E aí voltando com o BT Velvet, eu venho aplicando ele na base dos meus cílios postiços, né, que são transparentes, então já vai me adiantar o serviço, que aí eu consigo já aplicar os cílios postiços com um acabamento melhor, sem ficar aparecendo essa base transparente e ter que aplicar depois. Venho com minha cola, aplico, eu espero secar um pouquinho e já venho direto nos olhos da Kawane. Dou uma apertadinha, uma firmadinha. Gosto de usar o dedinho como forma de pinça, mas caso você tenha os dedinhos maiores, você pode usar a pinça de verdade e sempre rola essa coladinha. Mas é tranquilo, a gente puxa um pouquinho, né, a pálpebra inferior e ela consegue abrir os olhos. Uso esse pincel em formato de leque para conseguir juntar os cílios naturais aos cílios falsos. Isso traz um conforto maior para minha cliente. Aí eu pergunto para ela, ficou mais confortável? Ela, sim, ficou mais confortável, mas ela não usa cílios postiços desde os 15 anos, então ela estava se sentindo um pezinho, que é normal, depois que a cola seca, tudo fica mais confortável. E ela estava rindo, falando que parecia que tinha um toldo nos olhos. Venho aplicando com o mesmo pincel a máscara de cílios na parte inferior dos olhos. E ela é muito engraçada, toda hora ela ria. E agora com gelzinho de sobrancelhas eu venho aplicando em todo o pelinho da sobrancelha dela. Eu gostei de colocar bastante gelzinho para eu conseguir jogar essa sobrancelha bem na diagonal crescente, para ajudar a ampliar o olhar dela. Tudo que eu jogo para cima e para fora, né, na diagonal crescente, na vertical, eu consigo ampliar. Então eu jogo esses pelinhos todos na diagonal crescente. E agora eu vou começar a preencher a sobrancelha. A sobrancelha da Kawane, ela é bem clarinha, né? Ela tem um pelinho mais escuro, mas ela não tem muito volume. Então não adianta eu chegar vindo com a cor muito intensa que ela vai se estranhar depois. Ainda mais que ela tá com esse cabelo platinado. Então eu só vou dar um fundinho para acompanhar toda a maquiagem, mas sem pesar. Tô utilizando sombra mesmo de olhos, mas na cor mais acinzentadinha e clarinha. E olha como ficou bem bonita e ainda assim delicada. E agora eu vou fazer a aplicação do batom. Vou usar um tomzinho rosadinho também. Pego com minha espátula e vou aplicar com esse pincelzinho língua de gato em todo o lábio dela. E aí eu não tô preocupada ainda em contornar esses lábios, eu só tô preocupada mesmo de entregar bastante pigmento. Puxo o cantinho para alcançar melhor. Então eu aplico em todo o lábio, pigmento bastante. E aí eu vou usar, para definir melhor esse lábio, um lapisinho para fazer o contorno e deixar essa boca ainda mais definida. Uma dica, sempre apoie a sua mão, né, seu dedinho na pele para conseguir mais precisão. É um tomzinho até rosadinho, um pouquinho mais rosadinho, mas que combina super com o tom que eu apliquei. Venho com um pincelzinho, vou esfumando as bordinhas
para não ficar nenhum dentinho, né? Aquele enrugadinho do lápis, que eu consigo deixar ainda mais acabado. E olhem como a Kawane ficou ainda mais linda com essa maquiagem. A gente conseguiu realçar os olhos dela, ampliar esse olhar usando o lápis bege na linha d'água, o escurinho rente à raiz dos cílios, os cílios postiços, então o olhar dela tá super destacado, mas sem pesar. A cor rosa foi escolhida estrategicamente para destacar a cor dos olhos, que são verdes, então a gente tem uma harmonia complementar e a pele ficou linda, homogênea e ela está uma gatíssima. E se você gostou dessa dica, que na verdade foi uma aula, não se esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. E também me seguir lá no Instagram, @AndressaPaiva. Um beijo e até o próximo vídeo. E se você... É só isso?